Olá, estamos de volta com Cidade em Foco e nosso tema de hoje é saúde pública. A TV Câmara foi às ruas para ouvir as dúvidas e as sugestões dos moradores. Vamos conferir. Vim lá Presidente Prudente, né, 10 horas de viagem, poder ver meu pai. Chega que eu entro hoje, amanhã minha filha entra, depois da manhã meu marido entra. Não pode. Então, a pergunta que eu queria saber é isso aí, se até quando vai ficar esse negócio de não liberar as pessoas para poder as famílias entrar, dar uma resposta, querer saber, se eu ligar aqui e falar como é que tá meu pai, eles não dão resposta. A minha avó foi internada no Pio 12, que ela estava com problema de saúde, né? Chamamos a ambulância e levaram para o Pio 12. Lá no Pio 12 fizeram os primeiros atendimentos, né? Depois, como ela não tinha convênio, mandaram ela para o municipal. Só que o municipal não queria aceitar ela. E o Pio 12 também não queria ficar com ela, porque não tinha convênio. A gente queria saber por que essa diferença, né? E ela veio a óbito menos de 24 horas depois. Bom, eu preciso do prontuário completo do tempo que eu fiquei internada. E como eu tive um acidente, eu não consigo lembrar direito. E eu preciso muito desse prontuário para mim tentar encostar ou aposentar pelo NPS. Eu pago o NPS, certo? Mesmo sem poder. Pedi o prontuário, eles disseram simplesmente que não tem tempo, que não pode. E eu queria saber por quê. Uma ex-moradora de São José, a dona de casa Zilda Aparecida, hoje ela está morando em Presidente Prudente e ela questiona o seguinte, diz que passou pelo hospital municipal, teve um caso de um parente que estava e sentiu dificuldades no sistema de informação, em obter informações sobre o parente. Como é que funciona esse serviço de informação do Hospital Municipal, Dr. Roitberg? Então, é direito do paciente, está lá nos direitos dele, ter acesso às informações sobre ele. Ele tem, ao sair do hospital, ele deve solicitar, quando não é fornecido de forma espontânea, um relatório de tudo o que aconteceu com esse paciente. Ele tem que fazer isso pessoalmente. Quando colocado por terceiros, tem que ter uma procuração para ele. Quando o paciente é transferido para um outro município, a solicitação do profissional que vai assumir o paciente pode ter acesso a todo o prontuário. E é mandado para esse profissional um relatório do que aconteceu com o paciente, qual foi a intervenção que esteve com esse paciente, clínica ou cirúrgica, os medicamentos que ele utilizou. Então é de se achar surpreso saber que a munícipe não teve todas as informações, mesmo que seja de outro município. Ela tem que receber, isso inclusive está entre os deveres do médico também, fornecer as informações ao paciente. Ok, um outro questionamento é sobre a comunicação entre o Hospital Municipal e hospitais parceiros. Aqui ela cita um caso pontual entre o HM e o Pio 12 que acabou resultando num problema com o familiar. Mas, enfim, como é que é essa interação entre hospitais, no caso de transferência de paciente? É rápida? Existe um tempo limite? Não, o paciente, o que acontece? O paciente precisa ser transferido para o hospital, ele é colocado numa central de vagas. Se ele é transferido de um hospital de fora para aqui, conforme a necessidade, ele já vem de imediato, colocado no chamado CROSS, que é o Sistema de Referência de Urgência, para aquela chamada vaga zero. Ou se ele é transferido de um hospital para um outro hospital, da mesma forma, é colocado numa central de vagas, e entendo a vaga dele, imediatamente ele é transferido. Então, que a gente tenha conhecimento, essa rede vem funcionando perfeitamente, sem problemas. É lógico que, volto a dizer, existem problemas pontuais que nós temos que estar resolvendo, temos que saber especificamente o que aconteceu. Mas a transferência desse paciente precede, inclusive, a comunicação entre profissionais, médicos, um conversa com o outro, precede colocar na central de vaga e também que seja encaminhado todo um relatório, o profissional que estiver lá, para o hospital que estiver lá, saber qual o procedimento deve continuar com aquele paciente. Doutor Roniel, outra pergunta também está relacionada a essa questão de informações. Uma paciente da Zona Sul, ela questiona o acesso ao prontuário médico. Como funciona isso? Isso é permitido, não é? Que tipo de informações podem ser informadas? Aí, nesse caso, a gente vai fazer uso das palavras do Dr. Paulo. É lei, tá? Toda a informação de saúde daquele paciente internado, seja em qualquer um dos hospitais da nossa rede, é de propriedade
do paciente. A papelada em si, o meio físico, ele fica armazenado no hospital, mas é de direito do paciente. Se o paciente não puder vir pedir, ele tem todo o direito de pedir a hora que ele quiser, ele tem que nomear uma pessoa com procuração, senão também não consegue. Todas as informações são de direito dele, fica armazenado no hospital e basta ele chegar. Existe todo um protocolo de solicitação que hoje, se não me falha a memória, está resumido aqui no Paço Municipal. Ele faz a solicitação, no caso do HM, vai ao HM essa solicitação, é feita a cópia de capa a capa, é entregue ao paciente da forma mais correta. E eu queria também acrescentar que há também uma espécie de pensamento da população que aquilo é uma ética médica. Eu não tenho direito a isso, é os médicos só que podem passar um para o outro. Não, a ética é exatamente o paciente ter acesso à documentação sobre a sua doença, inclusive exames, né? Eu costumei pegar muito assim no consultório, às vezes, eu não abri o exame porque esse exame é do doutor que pediu para mim, ele é quem tem que abrir. Não, o exame é um exame com o seu nome, inclusive, ali. Você tem o direito de abrir o exame antes do médico ver. A preocupação da gente é que às vezes a pessoa abre o exame e não entende, e aí começa a interpretar de uma forma que leva ao desespero, mas o exame pertence ao paciente. Outro questionamento aqui, eu acho que aqui abre a palavra para os três, é com relação à avaliação da qualidade do atendimento. Existe hoje, Dr. Roitberg, algum sistema para aferir a qualidade desse atendimento na ponta com a população? Bom, nós, o ano passado, nós assinamos um acordo, um convênio com o SUS, num projeto chamado Humaniza SUS. E a ideia é exatamente a gente resgatar novamente, né, a unidade de saúde da prefeitura, os UBS, a unidade de pronto atendimento, a UTI, qualquer nível de atendimento, a humanização do atendimento, que é um processo que a gente tem construído. Do meu ponto de vista, não basta o secretário de saúde assinar, né, Gilson, um Humaniza SUS. Acho que a discussão tem que começar lá na formação do profissional, dentro da faculdade. Essa ideia que foi colocada aqui na discussão de uma faculdade que ajudaria muito, porque uma faculdade coloca o paciente, o médico, o estagiário ainda, em contato direto com o paciente. Nos primeiros anos ele não vai estar examinando o paciente, nem passando medicação, mas ele vai exercitar uma coisa que ele vai levar para o resto da vida, que é a questão da humanização do atendimento. Na minha geração, acho que na geração do Gilson também, o Runiel é bem mais novo do que a gente, quando nós estávamos nos bancos das faculdades, eles quando davam algum exemplo, a gente dava exemplo amanhã, quando você estiver no seu consultório particular, na sua clínica particular, hoje a leitura é diferente. Amanhã, quando você estiver no SUS, e é a realidade do nosso país, você vai ter que atender esse tipo de doença com esse tipo de conjunto de exames para você fazer. Então, eu acho que esse é um ponto importante. A aferição de você fazer uma verificação de qualidade de unidade de saúde é um projeto que nós temos a fazer. Temos essa perseguição. Está dentro, inclusive, da concepção do SUS, que o SUS ele tem que ser classificado. As unidades, hoje, elas vêm pela classificação. Então, nós estamos classificando unidades de pronto atendimento, as UPAs, pelo Ministério da Saúde. Estamos no processo de qualificar as unidades de base de saúde. Mas eu volto a dizer, pedir ao Ministério fazer qualificação da unidade. Se a gente não tiver com a equipe completa, a gente realmente passar vergonha. Nós temos que completar a equipe, trabalhar em cima de todo esse processo que nós discutimos para poder fazer essa discussão da qualidade do atendimento. Como é que deve ser feita essa avaliação do atendimento da população? Tanto nas unidades da rede diretas, né, como também nas entidades que são terceirizadas, como o próprio HM, né, a própria Clínica Norte. Como é que deve ser feito? Então, veja, nós temos no Brasil um sistema de avaliação do SUS, que automaticamente São José está dentro dele, que é o ID-SUS. Entende que tem uma série de critérios de avaliação que demonstram o quão mais perto da qualidade está o município ou não. Isso foi divulgado, inclusive, o último resultado no ano passado, entende? A imprensa local divulgou também. Eu acho que nós somos falhos, e aí é uma questão local, que vai ter que ser feita localmente, porque no Brasil se faz, o Ministério da Saúde tem feito grandes pesquisas, é do grau de satisfação das pessoas. E eu digo sempre, o SUS não tem que ser bom para ele.
o SUS tem que ser sensivelmente bom para os usuários. Tá? Então, precisa ver onde que nós vamos centrar. Tá? Não pode ser centrado no trabalhador, que sou trabalhador, há 40 e tantos anos trabalhador público da saúde. Tá? Não pode ser centrado, tem que ser centrado no cidadão que depende desse serviço. E nós pesquisamos pouco o grau de satisfação. É uma coisa que as empresas privadas têm feito até abusivamente, não é? Isso tem passado longe do serviço de saúde e nós precisamos de trabalhar mais nessa linha. Doutor Roniel, e com relação à avaliação, à fiscalização do sistema de saúde que acaba sendo tocado por OS, organizações sociais? Eu me lembro bem quando o HM foi terceirizado, eu me lembro que o grupo que terceirizou, no ano seguinte já da terceirização, se me falha a memória, em 2008, eles começaram uma forma embrionária, né, de fazer uma avaliação de satisfação, né, mais ou menos no caminho, como o Dr. Justo comentou. Eu acho de fundamental importância, mas também entendo, né, que fazer avaliação, quando você está com um time incompleto, quando você sabe que existe um déficit, seja no que for, também é pior que enxugar gelo, né? É muito complicado. Então, graças a Deus, esse critério existe. Podemos fazer alguma coisa para ter uma ideia de satisfação, mas sempre na avaliação você tem que ter um critério maior ainda para saber aquilo que é mais importante ou não, até porque você tem uma população que ela vem para você exigindo muita coisa, e eu acho que eles estão corretos, só que muita coisa você não consegue fazer. É aquela historinha, né? O SUS ele te garante, usando aqui, não sei se eu posso usar, ele te garante um carro popular. Só que, na verdade, todo mundo quer aquela Ferrari, e aí fica meio complicado. Ok. Para a gente encerrar esse bloco, Dr. Reuteberg, pelo seu andamento aí pela rede, o que o senhor percebe de retorno da população? Né? Quais são as principais demandas, sugestões? A própria adoção desse Humaniza SUS já é uma resposta à melhora do atendimento. Mas o que o senhor colhe nessas suas passagens pelas unidades de saúde, enfim? Bom, nós temos aí diversos tipos de reivindicações, diversos tipos de queixas. Sempre aquela situação que você mais projeta como governo, como proposta, é o que é mais cobrado. Como houve uma grande divulgação e debate em cima das cirurgias, eu vejo que hoje o maior número de reclamações, de solicitações da gente são as cirurgias. Nós tínhamos aí um déficit de cirurgia que vinha desde 2002, cirurgias paradas. Hoje nós temos mais de 60% de novas cirurgias que entraram em 2013. Então mostra que a gente conseguiu dar uma melhora nessa questão de conseguir agilizar. Tem algumas cirurgias que nós tivemos dificuldades ainda, como a questão das cirurgias ortopédicas, que são cirurgias, inclusive, que envolvem prótese, envolvem um maior tempo de leito hospitalar internado. E nós temos neurocirurgias, neuro-oncologias, que nós estamos com dificuldade ainda na questão de tumores, né? Mas nós avançamos bastante, foi uma perseguição do governo, nós temos perseguido esse processo. Tem sido o maior número de reclamações que chegam para a gente a questão das cirurgias. A questão da consulta ao especialista é uma grande demanda. E tem determinadas especialidades que elas são muito solicitadas. E que eu até uma vez já estava comentando. Na minha turma de 96 de alunos formados em médico, nós formamos um reumatologista, né? E formamos 2 endocrinologistas. Isso mostra que essa especialidade ela não é a mais procurada pelos profissionais e é uma especialidade que é muito demandada. Você tem dificuldade com especialidades em convênios médicos. E nós temos também que rever algumas práticas da gente. Nós temos assim a prática, a gente enquanto médico, de encaminhar de uma forma equivocada. Então eu analisei, por exemplo, a questão da indicação de pacientes para endocrinologia, que eu estava conversando no intervalo com o Dr. Roniel. Eu tenho quase 60%, doutor Gilson, de pacientes com obesidade, sobrepeso. Eu não estou dizendo que não deveria ser dado, mas eu acredito que o sobrepeso ele poderia ser tratado por uma nutricionista ou por uma equipe que compõe um psicólogo, um nutricionista, talvez um endocrinologista. Você diminuiria em torno de 60% dessa fila.
Você vê pessoas com dores nas juntas que são encaminhadas por reumatologista porque já acha que é doença reumática. E o paciente de idade, quase todos os idosos, são encaminhados por reumatologista. E muitas das vezes você sabe que o clínico tem a capacidade de geriatra tratar a questão da doença articular. Uma triagem mais eficiente. Uma triagem mais eficiente, acho que é importante. E temos que aumentar as especialidades, é lógico. O AME vem fazer um trabalho conosco onde a gente consegue colocar mais especialidade. Estava discutindo essa semana com o pessoal do AME de abrir também os sábados, para ver se a gente consegue dar vazão a essa questão das especialidades. Ok, obrigada. Nós faremos mais um intervalo e voltamos em seguida para falar sobre saúde pública.